Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Esaú Neves e nesse fim de tarde do dia 26/8/2015 eu venho terminar meu dia fazendo uma orientação da palavra de Deus para todos nós. Eu vou falar sobre demônios rapinosos operando nas igrejas, no governo e nas famílias. Então eu vou ler aqui para você um texto que eu separei do livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E as aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, mas Abraão, porém, os enxotava. Outro versículo que eu quero colocar para você é Gálatas 3:7, que diz: Sabeis, pois, que os que são da fé são benditos como o crente em Abraão. Sabemos que os que são da fé são filhos de Abraão. Resumindo, eu leio aqui para vocês, Mateus capítulo 3, versículo 4. Capítulo 13, versículo 3 e 4. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saía a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E no versículo 19, quando vai fazer a explicação da parábola, diz o seguinte: a semente é a palavra de Deus que o diabo tira do coração dos que não entendem e não se submete. Você entende isso? Então, o que eu vou explicar para você é o seguinte: quando o texto está falando ali que Abraão, capítulo 15 do livro de Gênesis, ele foi falar com o Senhor: o Senhor tem me feito promessas, só que eu só tenho aqui dos meus lombos o Damasceno Eliezer. O Senhor prometeu que eu seria pai. A ideia de Abraão era começar a transferir e abençoar o mancebo, o Damasceno Eliezer, como filho. O Senhor fala para ele no capítulo 15, para Abraão: olha, você não vai abençoar o Damasceno, que é um jovem que está aí próximo. Você vai ser abençoado, e eu vou cumprir a promessa com você, com alguém da tua própria semente. Quando eu prometi para você, Abraão, que você ia ser pai, ali eu já disse para você que a idade de amortecimento do teu físico e da sua esposa e todas as situações contraditórias já foram eliminadas. Eu vou cumprir e eu sou Deus. Porém, Abraão, ele vai fazer um holocausto para falar com o Senhor que ele queria a resposta de que era Deus que estava falando com ele. E ele tem um sono pesado, um arrebatamento. Nesse arrebatamento das suas faculdades, o Senhor ainda fala para ele que da descendência que ia surgir do filho deles, lá na frente ainda eles seriam escravos por 400 anos, falando do Egito. Mas Abraão estava ali com o sacrifício, esperando a resposta, que tinha que ser fogo do céu, que tinha que descer para queimar, consumir o holocausto. Naquele holocausto tinha, por exemplo, novilhos, mas tinha também pombos, que são aves. E aves de rapina, para quem não sabe, elas são carnívoras. Os seus picos são curvados e muito fortes, pontiagudos. As garras são fortes dele, muito perigoso. A sua visão é de longo alcance e ela se alimenta inclusive da sua própria espécie, É um tipo de demônios. Por quê? Porque veja bem, Abraão esperava e as aves tentavam vir comer a oferta, tanto dos animais e dos pombinhos, as aves. E Abraão enxotava, querendo dizer: isso aqui é para o Senhor. É tipo você se sacrificando para entregar a sua vida ao Senhor, a mega sérvia, querendo estar firme ali na graça do Senhor, e Satanás tentando te desvencilhar por todos os jeitos. Então, aí você vê que ele enxotava as aves ali. E nós lemos em Mateus, no capítulo 13, no versículo 3 e 4, falando que a boa semente, falando da
parábola do semeador, que umas caiu pelo caminho, as aves do céu a comeu. Quando você vai ver, lá no versículo 19 fala que a palavra foi dada, mas as pessoas não entendem, não deixam entrar no coração, e Satanás tirou a palavra. Então demônios é tipo de aves de rapina, que consome, vamos dizer assim, consome as pessoas. Mas por outro lado, a atuação nele nos homens é que é interessante. Quero falar para você, por exemplo, de sistema religioso. Nós temos no Brasil, por exemplo, atualmente eu fiquei horrorizado de ver um agitador aí, um fanfarrão que se diz cantor gospel, que agora diz que ele é camaleão, tá em todas, no mundo e na igreja. Foi pro canal aí grande aí no dia de criança alguma coisa, e lá estava cantando música de Michael Jackson e dançando funk, cantando com ímpios. Virou uma atração mundana por dinheiro. Aí há poucos dias uma igreja que se diz apostólica recebeu esse homem lá dentro por causa da sua fama como pastor, enquanto a outras igrejas que cobrava dele um pouco mais de estreito, ele virou as costas, querendo dizer, eu usei de vocês só para fazer o nome. Agora, semana passada, começou a vazar aí o áudio de uma pessoa religiosa, um grande líder religioso, não estou falando cristão, porque cristão tem princípios. E esse líder já disse-se a favor do aborto, já falou que bebe, não se contamina, pega todo tipo de lixo político, leva no altar da sua igreja e já vestiu camiseta para entrar lá, representando. Ele agora afirma que Deus, que Cristo, quando se fez homem, não pregou nada contra os homossexuais. Praticamente ele falou que a homossexualidade não é pecado. Mas esse cidadão fez aí um grande templo dizendo memória da antiga aliança. E se ele lembra da antiga aliança e prega votos e sacrifício, ele sabe que na obediência da palavra da antiga aliança e até na graça, porque nós temos em Romanos capítulo 1, 1 Coríntios 9, etc., que capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 9 para frente, é só ler lá que se entende bem. Está escrito bem claro que o homem não, na lei, não se vestia homem roupa de mulher, nem mulher de homem, e aquele que se deitasse com o homem como se fosse mulher era abominável. Conclusão, morria. Então nós estamos vendo, por outro lado, outro líder religioso, que já foi sair, vazou aí informações, e filmaram dentro da igreja, porque hoje em dia o mundo é de celular, que já está fazendo campanha dos seus deputados e preferências presidenciais para 2017. Quer dizer, em vez de trazer a graça, o confronto contra as trevas agora para ser eliminado, expurgado, o que não presta da nossa nação, já estão corrompidos, se vendendo, na verdade, porque eles acreditam que quem vai resolver o problema da nação é o voto dele, da igreja dele, ou melhor, enchendo o meu bolso, os pobres se dane. Ei, senhores, com isso, eu tenho que também te falar algumas coisas sobre política. O que é isso? Ser ave de rapinas religiosa. Se Deus é contra o aborto, como é que pode um líder se declarar a favor da morte? Ele não se importa com a sua própria espécie. Como é que pode saber que essa raça está aí toda errada? Em vez de brigar pelo momento presente, que o povo de Deus não se une, está fazendo já propaganda de boizinho e de bonitinho para a campanha de 2017. Não está nem aí com a própria espécie, devora a própria espécie. Em vez de usar o ministério para guerrear, deixa que se consome quem não tem, vamos viver dos que tem, porque lá, vamos dizer assim, dizem que lá é topo ou pop. Em outro lugar, agora eu quero falar para você da política. Eu quero dizer para você que comunistas, ditadores e esquerdistas são usados por esses demônios de aves de rapinas ou qualquer tipo de governo que se diz direita, mas porém, senhores, age errado, profanamente. Por exemplo, os políticos que querem colocar gênero, que ontem, 25/8/2015, São Paulo rejeitou isso da sua pauta escolar, que lá é para ensinar a ser cidadão e não ficar se metendo e querendo impor educação de opção sexual, uma vez que
O corpo físico já fala, nasceu macho ou nasceu fêmea. Está entendendo? Já nasceu macho ou nasceu fêmea. Depois, nessa situação, eu gostaria de te dizer que políticos no Brasil, um exemplo, o presidente da CUT falou que se alguém tentar se meter com a presidente Dilma, falou dentro do Palácio do Planalto, se meter com a presidente Dilma falando não vai ter golpe, quer dizer que a insatisfação dos brasileiros é nós brasileiros que votamos que somos golpistas. E ele, que é chefe de gangue, porque ele diz que tem trincheiras e armas, e aconselhando cidadãos filiados a sindicato, uma entidade que mama no governo, a impor para não tirar a teta do dinheiro público da boca deles. E aí dentro dessa situação, e você, trabalhador, que está descontente, tendo que brigar direto para não entrar no desemprego, que agora mesmo com seu salário está sentindo peso no mercado, você vai deixar um fanfarrão desse continuar cobrando imposto? Sindicato cobra ali todo mês contribuição sindical. Eu fui pedir informação sobre a questão da minha mulher para a categoria dela, não sabem informar. A maior parte das pessoas que trabalham hoje dentro do sindicato, pelo menos aqui pela região, pelo que eu vi, são desinformados. Processos arrolando e eles não resolvem nada na vida do trabalhador, que tem que ir para o Ministério do Trabalho, porque lá diz que tem advogado e isso enfraqueceu a instituição. Então agora eles se aliaram a qualquer governo corrupto para mamar e ainda tira dos trabalhadores, mas não resolvem nada. Então dentro dessa questão, esse presidente da CUT disse que vão pegar armas e trincheiras e ir para a rua para peitar quem? O cidadão que protesta. Nós fizemos o protesto dia 15, dia 20 o PT foi para a rua lá, disse que quem é pró a presidente. Meia dúzia lá de gato pingado, uma vergonha aquilo lá. Aí vai falar que os brasileiros estão com elas. Pelo contrário, estão odiando mais do que nunca. O sistema está falido. Olha para você ver, chegou num ponto que as aves de rapina operam em qualquer instituição brasileira, exemplo na polícia. Nós estamos vendo aí policiais ser presos por causa de grupo de extermínio, e direto surge isso no Brasil. Nós temos aí uma banda perigosa que se matar um por medo, a arma do covarde é a violência, é isso que você tem que entender. Olha para os países, por exemplo, os ditadores, fica nos palácios como Saddam Hussein com torneira de ouro, com seus filhos e um exército, e um bando confrontando e dando a vida por idiotas lá na frente. Você seria capaz de deixar um sindicalista qualquer aí te usar como escudo da corrupção, trabalhador? Ave de rapina, demônios que não se importa se você vai morrer, se você vai ser preso, e você é o trabalhador que sustenta a sua casa. Olha o preço que a sua família já paga você trabalhando. Imagine sem o seu salário ainda tendo que te levar comida saudável na cadeia, que lá não tem. Outra situação, eles são contra a diminuição da maioridade penal, porque eles agem sobre a teoria do caos. Esses menores zoando e não podendo ficar presos e voltando para a rua, eles vão criar tanto transtorno para a mente humana ficar com medo da violência, com medo de não sei o que, e não se concentrar no roubo da Petrobras, no mensalão, que o ex-presidente Lula sempre disse que ele nunca teve. Outra arma de pessoas que têm pensamentos comunistas, ditadores ou esquerdistas frajutos na covardia, é fazer com que morra pessoas da sua própria espécie. Por causa de corrupções envolvido em coisas erradas, desde quando o PT foi colocado dias antes das eleições, foi assassinado pessoas do seu partido, envolvido em coisas ilícitas. Outra situação que eu gostaria de te dizer é que quando eles têm que se safar, eles usam de qualquer arma. Qual é a arma, por exemplo, que usaram? Atacaram o meu instituto, agora invadiram o meu escritório. Quem vai invadir lá para quê, se o cara sempre usou testa de ferro? Sempre foi, você faz assim, passa para A, passa para B, para dificultar chegar nele. Hoje, dia 26, o Janot está sendo sabatinado lá no Senado. Olha quem estava dando a palavra, Lindenberg. O senador Lindenberg, que está citado em corrupção. E aí eu vi lá senadores se congratulando com ele. Ele já citou, por exemplo, o Collor, ex-presidente, citou o Eduardo Cunha,
a Polícia Federal pegou gravações que ligam Lula. O Renan Calheiros, presidente do Senado, pasmem, foi citado em corrupção e é líder da onde ele está sendo sabatinado por indicação da Dilma. Aí a Dilma já moveu lá com o PT, ó, Renan, faz de conta que você tem um plano, você não tem nada, entrega aqui alguma pasta falando que você está querendo ajudar o governo, nós vamos lá derrubar o Eduardo Cunha, que se for corrupto tem que cair mesmo, e nós faz você passar por bom moço, você aprova as nossas entidades e você vai ser esquecido. Cadê o Janot para citar o Calheiros? Não tem menos prova do Cunha do que do Calheiros. Então entenda, senhores, o sistema está abalado. Olha uma das leis das aves de rapinas do passado que vigora hoje. Você tem direito à saúde, diz a legislação. Você tem direito a isso e aquilo. Fizeram uma lei que se você destratar funcionário público no exercício do seu, trabalho, é crime. Tá, destratar não. E quando você chega lá e é destratado? Eu vi a irmã desmaiar de dor. E a gente fala, moça, ela desmaiou aqui, tá muito mal. 27, querendo que a irmã desmaiada levantasse para ela ir ali na salinha tirar a pressão dela, em vez de pegar um carrinho e colocar ela. Ei, senhores, médicos jogando e pacientes agonizando. Olha os hospitais, aves de rapina. Não acredite em nenhum desses políticos que estão citados em corrupção e principalmente no pai do mensalão e na mãe do petrolhão. Acredite em Jesus, nação. A morte está imperando, a fome está imperando, a crise, agora estão dizendo que é da China, mas a crise da China surgiu agora. De quando está rolando mensalão, petrolhão, está vindo aí as investigações. A Bolsa da China caiu agora, em agosto. O roubo foi feito por eles antes. Eu queria ter, se fosse presidiário, fosse para ser presidiário, eu queria ter a prisão de quem está preso. Olha o que entra para esses camaradas na cadeia e quem tem prisão domiciliar. O safado para fazer fez aqui fora, na prisão domiciliar. Entra vinho importado que fulano mandou, entra não sei quem, se é esposa ele vai deitar na mesma cama com a mulher, então tá certo. Nós não podemos ficar bravos por preso ter direito à visita íntima. Nós temos que entender, senhores, que as aves de rapina estão operando e o resultado está sendo nas nossas famílias. Obedeça a Deus, se entregue a Deus. Resiste Satanás e ele fugirá de você. Se você faz parte dessas religiões com nome de igreja, falando-se de cristianismo, mas trocando a obra da cruz por água do Jordão que eu trouxe de Israel, o óleo de não sei o quê. Olha, vem para esse templo que tudo foi feito e importado de lá. Por que não pegou toda essa situação e matou a fome do povo? Porque hoje a obra é Cristo. É Cristo que morreu na cruz e não o templo desse nem daquele. É Ele que ressuscitou. Ei, política agora não. É combater os vermes que estão no governo. Seja ele de que partido for, seja federal, estadual, seja das regiões, das cidades. Senhores, a corrupção está em todo lugar. O sistema está abalado por falta de Cristo. Mas vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que abre nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nesse fim de tarde aqui no monte, eu termino meu dia glorificando o Teu nome, porque eu posso ser ainda uma voz, pregando e orando. O Senhor prometeu que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, então olha para esse dizimista, que César, o diabo, no governo, nas aves de rapina, não está tendo dó. Senhor, querem fazer lei contra o dízimo que é 10%, mas na força veio mais de 40% sem poder usar. Na água veio, a cesta básica subiu, a infração subiu e o salário uma miséria. Estão reclamando, Senhor, da correção do fundo GTS, do fundo de garantia por tempo de serviço, corrigir aquilo que se paga por justiça. Senhor, as aves de rapina está na mente e no coração dos homens e eles querem, mas nós dizemos, Senhor, nós não participamos do mensalão nem do petrolhão.
Nós não estamos aí, Senhor amado, tirando 13º de trabalhador, direitos conquistados e legítimos. Em nome de Jesus, meu Pai, olha pelos justos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Oh meu Deus, estão fazendo e já está feito, acho que embaixada para a Palestina em Brasília, grupo terrorista vindo para o Brasil e o povo aceitando isso, Senhor. Mas ainda tem um povo clamando, assim como o Senhor tirou Ló e suas filhas, a mulher ficou porque olhou para trás, assim como o Senhor livrou Noé e sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Não importa, o Senhor tem livramento para o justo e derruba a ditadura, Senhor, da mentira, da ave de rapina que viu longe, mentalizando tudo lá de trás e hoje se safa. Traz, Senhor amado, aleluia, a estátua, Senhor amado, de Nabucodonosor por terra, em nome de Jesus.